No sétimo dia, Deus descansou. Mas Deus descansa? E se eu te contar que o descanso de Deus no sétimo dia tem tudo a ver com a segunda vinda de Jesus, com a vida eterna aos pés do nosso Senhor? Continua assistindo o vídeo que você vai entender. Leitura de hoje, Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Até o vídeo passado, o vídeo anterior, nós estudamos sobre toda a criação, toda a obra criativa de Deus. Deus fez a luz, depois criou os três domínios, céu, mares, terra. Da terra fez brotar toda a vegetação essa que produz plantas com sementes e frutos que dão sementes. Depois da vegetação vieram os luminares, estrelas, sol, lua. Depois nós tivemos todos os animais que povoam os céus, as aves, aqueles que povoam os mares e os animais que povoam a terra. E por fim, no sexto dia, juntamente com a criação dos animais que povoam a terra, Deus também criou o homem e a mulher e os fez representantes de Deus. E o que acontece é que quando a gente estuda essa história, é muito comum que a gente acredite que o ponto alto da obra de Deus, o ponto alto da criação de Deus, seja o homem e a mulher. Porque é muito comum que a gente cresça escutando assim: Deus não criou o mundo em 7 dias, Deus criou em 6 e no sétimo ele descansou. Como se o sétimo dia fosse, ele não fez nada, então não tem valor. Como se a gente evidenciasse muito mais os 6 primeiros dias. Percebe como isso já diz algo também a respeito da nossa visão, dos nossos valores, de como a gente entende o descanso? Nós vamos conversar mais sobre isso no final do vídeo. Não perde nada, fica aí, por favor, porque o que eu tenho para compartilhar contigo é algo extremamente profundo e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença se você compreender o descanso e isso que Deus quer te ensinar a respeito do descanso. Então, o que eu preciso te contar é que o clímax da criação, o ponto alto da criação, não é a criação do homem e da mulher, mas é o descanso do Senhor no sétimo dia. Olha o que a Bíblia está dizendo pra gente, que no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. A Bíblia está dizendo que no sétimo dia a obra já havia sido finalizada. Deus terminou o seu processo criativo. Ele terminou de criar todas as coisas e então ele descansou. A palavra descansou no hebraico, no original aqui desse texto, a raiz hebraica, ela diz respeito a uma palavra que a gente chama de sábado. E essa palavra sábado tem o significado de cessar, parar. Ou seja, a Bíblia está nos contando que no sétimo dia, quando Deus encerra todo o processo criativo dele, ele faz uma pausa. Ele encerra, ele pausa. Aí eu preciso conversar contigo. Deus não faz uma pausa porque ele cansou, porque ele esgotou as energias e então ele precisa pausar para recuperar as energias dele. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque Deus é santo, perfeito, não há pecado em Deus, logo Deus não se cansa. O cansaço, a fadiga, a necessidade de dormir são consequências do pecado humano. Não estou dizendo que você dormir, que você se cansar, você está pecando, não é isso. É uma consequência de um mundo caído, é isso que eu estou dizendo. Nós cansamos, nós sentimos sono porque a nossa natureza se tornou uma natureza pecaminosa, porque nós agora somos caídos, não somos perfeitos. Mas antes do pecado, o nosso corpo não se cansava, não se fadigava, porque não existia pecado, não existia morte, não existia defeito, vamos colocar assim, no mundo. E Deus é perfeito, Deus não se cansa. Então, essa pausa, esse cessar que a Bíblia está nos contando que Deus realizou, não é um cessar para recuperar a energia, para recuperar o fôlego. É um cessar que tem um outro propósito. Vamos continuar lendo. Ele continua no versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Como Deus tirou o sétimo dia para o seu descanso,
para dar uma pausa, para cessar o trabalho criativo, o 7º dia se tornou diferenciado, ele se tornou especial, porque Deus fez algo diferente nesse dia. Logo, algo bom foi acrescentado esse dia. Um dia se tornou um dia especial, um dia abençoado, um dia separado, um dia diferenciado, portanto, santificado. A palavra santificação tem muito a ver com separação. Se tornou um dia separado, um dia especial, um dia diferente. Antes de continuarmos o nosso raciocínio, eu preciso abrir um parênteses aqui para falar algo importante. Quando a Bíblia diz que Deus cessou, Deus parou, deu uma pausa, né, para o seu descanso, eu já disse que não é recuperação de energia, porque ele não se cansa. Mas uma outra coisa que eu também preciso te dizer é que Deus não deixou de trabalhar, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que o Pai está trabalhando o tempo todo, constantemente por nós. Então Deus não parou de trabalhar. Ele não é um Deus que criou um relógio, sabe? Deu ali o start no relógio e simplesmente se afastou e deixa o relógio tocar e ele não se intromete e ele não tem nenhum tipo de interferência na obra que ele criou. Não, isso não é verdade. Deus não simplesmente deu linha, sabe, e simplesmente saiu. Não, ele criou, terminou a sua obra criativa, o seu processo criativo de trazer coisas novas à existência no 6º dia. Mas dentro do período de descanso, do 7º dia, Deus continua trabalhando. A questão é que agora Deus trabalha na manutenção da sua obra criativa. Deus trabalha intervindo, sendo o Deus provedor, sendo o Deus Pai que está presente, soberano, guiando a história conforme a tua vontade soberana, conforme a vontade e o plano eterno do Senhor. Então que fique muito claro isso. Deus é um Deus que se manifesta ainda hoje. Deus é um Deus que intervém na sua história. Você não foi jogado aqui nessa terra, criado, e aí uma vez que foi criado, tchau, Deus deu as costas e as coisas agora caminham de forma natural e simplesmente um processo gera o outro e Deus não intervém mais. Não. Deus é um Deus que participa, Deus é um Deus que intervém, Deus responde orações, Deus está em constante trabalho. O que mudou é o tipo de trabalho. A obra criativa se encerrou no 6º dia e a partir do 7º dia começou o descanso. Mas Deus continua inteiro. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando a gente leu lá sobre o 1º dia, o 2º dia, o 3º, 4º, 5º, 6º, no final, qual era a expressão que sempre se repetia? Uma tarde, uma manhã, e esse foi o 1º dia. Uma tarde, uma manhã, e esse foi o 2º dia. E assim por diante até o 6º. Mas quando chega no 7º, nós não temos a repetição dessa frase. Sabe o que isso quer dizer? Que o 7º dia não era para ter um fim. O 7º dia é eterno. O dia do descanso é eterno, não é apenas um dia. Mas é como se Deus estivesse dizendo, nos 6 primeiros dias eu criei, eu fiz toda a obra criativa. Daqui pra frente se inicia o descanso e esse descanso é eterno. Calma, segura aí. Por enquanto só grava essa informação de que esse 7º dia, esse descanso deveria ser eterno. Quando você entender o que de fato é o descanso, você já vai conectar tudo e vai entender o porquê eu estou frisando essa informação. Se a gente pegar aqui na Bíblia o que aconteceu após o 6º dia de criação, ou seja, a partir do 7º dia em diante, a gente vai encontrar nos próximos capítulos, por exemplo, cenas em que Deus está se relacionando com o homem. A Bíblia diz que todo fim de tarde o Senhor descia para o Jardim do Éden. Calma, eu sei, a gente ainda não falou do Jardim do Éden, mas é só para você entender, tá? Resumindo, nos próximos capítulos, Deus vai criar um jardim especial, vai colocar o homem para viver dentro desse jardim, e a Bíblia vai nos contar que todo fim de tarde Deus descia nesse jardim para caminhar com o homem, para conversar com o homem, ou seja, existia um relacionamento. Deus ama a sua criação e Ele não criou todas as coisas simplesmente para deixar lá esquecido e foi muito legal, mas agora eu viro as costas e tanto faz.
Não, Deus criou o homem e a mulher porque Ele deseja se relacionar com o homem e com a mulher. Eu já falei, já usei essa metáfora em outros vídeos, é como ter um filho. Nós temos um filho, então nós queremos nos relacionar com esse filho, nós queremos caminhar com esse filho, nós queremos amar o nosso filho. E nós amamos nosso filho na nossa caminhada, no dia a dia, na nossa jornada, conversando com ele, compartilhando os acontecimentos, brincando, criando expectativas, sonhando junto. É um relacionamento de intimidade. E Deus fazia isso com o homem e com a mulher. Ele ia ao jardim todo final de tarde, caminhava com o homem. O homem e a mulher foram colocados nessa terra para serem representantes de Deus. E como representantes de Deus, eles também tinham amizade, eles também caminhavam com Deus, eles tinham relacionamento com Deus. Então deixa eu te contar, o sétimo dia, o dia do descanso, é um dia de relacionamento. Deus criou toda uma casa, colocou o homem e a mulher ali dentro para habitar nessa casa maravilhosa que Ele criou para nós. Colocou tudo que nós precisávamos, os alimentos, os domínios, a luz, tudo que era necessário para nossa existência. Ele colocou nesse lugar todo especial, que Ele preparou o ninho, Ele preparou o quarto para nos receber. E então nos colocou ali. E a partir do momento que tudo está pronto, agora o foco é o relacionamento. Nós montamos o quartinho do bebê, mas a partir do momento que o bebê chega, o foco é o cuidado, é o relacionamento, é a vida, é trocar a fralda, é dar banho, é sentir o cheirinho, é ninar, é abraçar, é fazer planos, é brincar com ele de tarde, é orientar, é educar. Esse é o foco. Então, esse era o plano de Deus. A partir do sétimo dia, o homem, a mulher e o seu Criador teriam um relacionamento que era para durar toda a eternidade, porque o sábado, o dia do relacionamento mais íntimo, mais entregue ao Senhor, não teria um fim. Esse era o plano, esse era o desejo do coração de Deus. Gi, mas o homem e a mulher trabalhavam, né? Porque o Senhor fala que eles cultivam o solo, que eles dão nome aos animais. Então, como assim? Era um descanso eterno, mas eles trabalham? Sim, porque para Deus o descanso não tem nada a ver com ter trabalho ou ausência de trabalho, mas é a mentalidade com que você realiza esse trabalho. Você concorda comigo que cultivar um solo que era fértil, que era perfeito, que já produzia a vegetação, que já produzia o alimento necessário, dar nome a animais que eram mansos, que se alimentavam de folhas e não de carne? Concorda comigo que esse não é um trabalho no sentido que nós entendemos hoje trabalho? Não é algo difícil, não é algo chato, não é algo monótono, não é algo que me cansa. Por quê? Porque não existia pecado, era o período da inocência. Homem e mulher eram perfeitos, eram inocentes, não existia marca de pecado, não existia morte, não existia dor, não existia cansaço, não existia fadiga, não existia tédio. Eles caminhavam com Deus todas as tardes. Então, trabalhar era, na verdade, brincar. Era, na verdade, usufruir daquilo que Deus tinha criado para eles. Essa é a mentalidade de quem vive no descanso do Senhor. Ainda que tenha coisas para realizar, ainda que tenha coisas para fazer, eu faço como o coração de alguém que sabe que tem um Deus superior, que sabe que tem um Pai. E como criança, então, eu faço o que precisa ser feito, mas aquilo não é maçante, aquilo não é pesado, por mais que tenham dias mais difíceis, mas eu sei que o meu Pai está cuidando, e é como se eu brincasse, porque Ele está no comando de todas as coisas. No sétimo dia, Deus descansa porque Ele está ensinando a sua criação. Ele está ensinando o homem e a mulher como eles deveriam viver. Ele está ensinando o homem e a mulher que a partir deste momento eles viveriam caminhando com o Senhor dia após dia, num relacionamento de intimidade que deveria durar para toda a eternidade se o homem e a mulher não tivessem escolhido pelo pior caminho, que nós vamos conversar mais sobre isso num próximo vídeo. Tudo aponta para Deus. É por isso que esse é o clímax da criação. Deus criou todas as coisas, mas no último dia tudo deve se voltar para Ele. O dia do descanso, o dia do relacionamento, o dia de olhar para Deus, o dia de contemplar Deus e aquilo que Ele criou.
tudo converge para Deus, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. É por isso que o descanso é o ponto alto, porque se encerra olhando para Deus. Deus cria todas as coisas, mas no último dia eu não estou olhando para o que Ele criou, eu estou olhando para Ele. Ele é o propósito de todas as coisas, Ele é o objetivo final de todas as coisas. Deus já está comunicando desde o princípio que o propósito de toda a criação é apontar para Ele, é olharmos para Ele, é vivermos e caminharmos com Ele. E isso é tudo que nós precisamos. Isso nos faz bem, isso nos preenche, isso nos salva, isso nos liberta, isso é bom. Se você tem o privilégio, a bênção de ter tido um bom pai terreno que cuidou de você, você entende o que eu estou te falando? Que estar com o seu pai é bom demais. Estar na companhia do seu pai, protetor, que te ama, que cuida de você, é bom demais. Então, quando Deus faz tudo apontando para Ele, Ele não está sendo egocêntrico, Ele está sendo um Deus de amor, porque Ele sabe que é isso que nós precisamos. Um bebê ama estar com a sua mãe, ele ama ficar no colinho, ele ama que a mãe olhe para ele, brinque com ele, e é por isso que quando a mãe se afasta, ele chora, ele grita, ele sente falta, porque ele precisa da mãe. Então, quando a mãe fala, filho, olhe para mim, foque em mim, ela não está sendo egocêntrica, ela está amando, porque ela sabe que o filho precisa dela. Quando ela pega o filho no colo, quando ele chora, ela não está sendo egocêntrica, por mais que seja tão gostoso poder carregar o seu bebê no colo, nós estamos amando os nossos bebês, porque eles precisam do nosso colo nesse momento. É exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está dizendo pra gente, olha, sabe como que você vai viver? Caminhando comigo, num relacionamento de intimidade. Então agora que você entendeu o descanso na criação, que o foco, o objetivo é comunicar que o propósito, o foco, o objetivo final é Deus e o relacionamento com Ele, e não as atividades em si, mas as atividades devem apontar para Ele e não o contrário. Eu quero convidar você para fazer uma caminhada, uma trajetória pela história bíblica, para que você entenda como essa ideia sobre o descanso vai sendo repetida, porque Deus vai ensinando o seu povo a respeito do descanso. E aí nós vamos chegar lá no começo do vídeo que eu falei pra você que o descanso tem tudo a ver com a eternidade aos pés de Jesus. Então, por favor, não desiste do vídeo, continua aí mais um pouquinho que a gente vai concluir esse raciocínio sobre o descanso na criação. Mas aí o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. E quando eles pecaram, eles precisaram ficar distantes de Deus. Nós vamos falar com mais profundidade a respeito disso quando chegarmos nesse texto. Mas fato é que isso aconteceu. O relacionamento entre homem e mulher e o seu Criador foi rompido por conta do pecado. Porque uma vez que Deus é santo e perfeito e justo, Ele não pode habitar, Ele não pode conviver com aquilo que é errado, com aquilo que gera morte, dor e tristeza. Não tem como a santidade, a luz, habitar com o pecado, habitar com as trevas. Então o relacionamento do homem e da mulher com o seu Criador foi rompido, foi desfeito, e Adão e Eva precisaram sair do jardim do Éden. E agora nós somos caídos, e agora nós nos cansamos, e agora nós nos fadigamos, e agora nós temos sono. Mas Deus tem um plano, porque Ele nos ama e Ele fez a sua criação para se relacionar com ela. Então, o nosso distanciamento fere o coração de Deus. Ele sente falta, Ele sente saudade, Ele chora por ver o homem e a mulher que Ele criou se distanciarem dele. E Ele sofre por ver o homem sofrendo justamente porque está distante de tudo que eles precisam, que é do seu Criador. E é por isso que Deus vai então enviar o seu Filho Jesus para restaurar o nosso relacionamento. Mas para enviar o seu Filho Jesus, Deus vai ter que criar todo um contexto. Ele vai ter que desenvolver todo um panorama para que então o Filho de Deus pudesse nascer numa nação separada, numa nação distinta, numa nação que tinha sido trabalhada, conduzida pelo próprio Deus. Isso era parte do plano de Deus. Ele então escolhe um homem chamado Abraão, e a partir desse homem ele constrói uma família, e a partir dessa família ele constrói uma nação. E Deus vai então começar a orientar a forma como essa nação deveria viver. E para isso ele entrega algumas leis e entrega mandamentos. E um dos mandamentos era a guarda do sábado. E sábado significa cessar, parar, descanso. A partir dos mandamentos,
Deus começa a orientar o povo de que eles deveriam guardar o sábado, observar o sábado. Ele vai dizer para o povo, olha, guarde o sábado para mim, o sábado é um dia santo, o sábado é um dia em que vocês devem olhar para mim, em que vocês devem santificar a sua vida. Não trabalhem nesse dia, não gaste energia nesse dia, não se preocupe com as coisas dessa terra nesse dia, porque eu sou o teu Deus e eu irei prover as suas necessidades. Viva o descanso. E quando Deus começa a ensinar o povo a respeito do descanso, ele vai ser muito enfático, inclusive dizendo que aquele que não obedecesse à lei do descanso, não guardasse o sábado, deveria ser executado. Veja, Deus é muito enfático em relação a isso. Se você já leu a Bíblia uma outra vez, nunca surgiu em você uma dúvida a respeito disso? Nossa, por que Deus é tão duro em relação à guarda do sábado? Por que isso é tão importante a ponto de Deus dizer que aquele que não guarda o sábado deve ser então executado? Por causa disso, porque o sábado está relacionado ao relacionamento. O sábado aponta para um relacionamento com Deus, restauração do convívio entre humanidade e o seu Criador, caminhar junto Deus com o homem e com a mulher. Então, quando o homem não guarda o sábado, é como se o homem estivesse recusando a caminhada com Deus. O homem está em pecado, está distante de Deus, e o salário do pecado é a morte. Deus está ensinando, Deus está sendo didático, Deus está guiando a nação de Israel conforme aquilo que ele havia planejado desde o início. Gente, isso é fantástico, você consegue entender a dimensão disso? Deus está conduzindo esse povo e ao mesmo tempo que ele ensina, ele está sendo muito misericordioso, porque ele está também dando um descanso físico para esse povo, porque ele sabe que nós agora, por sermos seres caídos, nós de fato precisamos de um descanso físico. Nós precisamos descansar o nosso corpo, nós precisamos de uma pausa desse trabalho intenso em busca de provisão que nós realizamos todos os dias. Então ele está ensinando, veja, vocês não são como os outros povos, vocês são o meu povo separado. Eu ensino vocês, a lei de vocês foi dada por mim, vocês são uma nação em que Deus é o rei, em que Deus governa, então aqui as coisas funcionam diferente. Aqui existe um dia do descanso, aqui existe pausa, aqui vocês têm a oportunidade de recuperar as energias, de descansar, e essa oportunidade não só apenas recupera suas energias, como te faz lembrar que eu estou reservando para você um dia eterno de descanso, um sábado de eternidade, um sábado de glória. Vocês vão entender o que eu estou falando, vamos continuar no raciocínio. Deus está dizendo: guardem o sábado, lembrem da importância disso. O sábado é o dia do Senhor, o sábado é o dia de se relacionar comigo, o sábado é o dia de me contemplar, porque esse é o meu plano, esse é o meu desejo para o meu povo, para aqueles que eu criei. Inclusive, isso é algo tão interessante, gente, que o descanso não é só para o homem e para a mulher, mas para toda a criação. Lembra? Deus criou todas as coisas e o sétimo dia é o dia do descanso para tudo, inclusive para a criação, para a natureza. E olha como isso é muito louco, porque lá na lei, a gente vai ver leis que falam sobre o descanso da terra. Lembra do cultivo? Cultiva essa terra por 6 anos, no 7º ano deixa a terra descansar. Nós vamos ver na lei períodos do mês em que deveria ser guardado para o descanso, fazendo menção ao sábado. Nós vamos ver ao longo do ano, no calendário, tinha um período para o descanso. Ao longo de 6 anos, você então tinha o 7º ano como sendo o ano sabático, o ano do descanso. Veja, Deus está o tempo todo ensinando o povo: descanso, descanso, o dia do Senhor. Eu preciso que vocês entendam isso. Eu preciso que essa mentalidade seja construída em vocês, porque esse é o propósito de toda a criação. É que vocês possam conviver comigo em intimidade, é que vocês possam desfrutar do dia do descanso. A questão é que na época da lei, nós não tínhamos ainda o sacrifício de Jesus para cobrir a multidão dos nossos pecados e restaurar o nosso relacionamento com Deus. E então, na época da lei, essa restauração momentânea era feita através do sacrifício de animais. Mas aí nós chegamos no Novo Testamento e nós vamos encontrar o descanso na graça. Gente, isso é sensacional. Presta atenção, por favor, fica aqui.
Jesus Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. E por conta do sacrifício dele agora, eu tenho acesso ao Pai. A partir do momento em que a graça de Deus é colocada sobre a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados, o perdão é liberado sobre mim. E agora, diante de Deus, eu não tenho mais culpa pelo meu erro. Eu não tenho mais culpa pelo meu pecado, porque eu me tornei perfeita? Não, muito pelo contrário, eu ainda estou num processo de aperfeiçoamento. Eu ainda erro, eu ainda peco, e então eu preciso voltar atrás, me arrepender novamente, recomeçar, e assim vou me aperfeiçoando até ser dia perfeito, até o Senhor voltar e então eu não pecar mais. Mas eu não estou culpada mais diante de Deus, porque o sangue de Jesus me reveste. E quando Deus olha para mim, ele vê o sacrifício do próprio Filho. Ele vê que o preço foi pago, a dívida foi paga, e por isso eu não tenho culpa diante de Deus. E agora eu posso descansar. Eu posso descansar da culpa do meu pecado. Eu posso descansar de viver uma vida sem pecado. É claro que eu vou cair, porque ainda não é dia perfeito. Jesus ainda não voltou, mas eu estou diante de Deus justificada. E isso me dá descanso. Isso me proporciona viver uma vida nessa terra com a mentalidade de filha de Deus e não mais de apenas criatura pecadora. Entende? Diante de Deus agora eu sou filho, e quem tem mentalidade de filho vive descansado, trabalha descansado, faz as suas obras, que é um reflexo da sua intimidade com Deus, descansado. Essa é a diferença. Uma criança que sabe que é amada pelos seus pais, ela não fica fazendo o serviço de casa ou o serviço ou os trabalhos da escola ou o que quer que seja para conquistar o amor dos seus pais. Não, porque ela sabe que seus pais amam elas e acabou, ponto final. Elas não precisam conquistar esse amor. Elas fazem o que fazem porque querem, porque desejam, porque estão num ambiente seguro e livre para isso, e então elas brincam, e então elas fazem as coisas da escola, e então elas fazem as coisas de casa, como que brincando, com muita leveza, com muito descanso, porque elas são amadas. Elas não precisam fazer o dever de casa bem feito para agradar os pais. Estou falando de uma família em que as crianças sabem que são amadas pelos pais, em que os pais não colocam isso como uma condição para amar e cuidar dos seus filhos, ok? Então, uma vez que você entende que você é filho de Deus e que você se tornou filho de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz, você não vive mais como um pecador. Você vive como alguém que é filho e que teve o preço pelos seus pecados pago e, portanto, não há culpa sobre você. E ainda que você tenha que trabalhar e ainda que você tenha que continuar vivendo essa jornada, que é difícil, mas você faz tudo isso com uma leveza que apenas o Espírito Santo pode te oferecer e sem o peso de ter que merecer o amor de Deus. Sabe por quê? Nós jamais vamos merecer o amor de Deus. Nós somos pecadores. Nós não conseguimos, entende? Ele simplesmente nos ama. Não tem como conseguir merecer esse amor. E quem entende isso, quem realmente tem o coração de filho e entende que é amado por Deus, independente das tuas obras, porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus e não pelo que você faz de bom para Ele. Quem entende isso, faz coisas boas para Ele, porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu amo esse Deus, eu preciso agradecer, eu preciso ser grata. Algo diferente não sai do meu coração, a não ser obras que glorifiquem ao coração dele, que alegrem o coração do meu Deus, porque eu sou filha e como filha eu quero agradar o meu pai, porque eu amo o meu pai. Porque eu preciso fazer ele me amar? Não, porque eu sei que ele me ama, e porque eu sei que ele me ama, eu quero amá-lo de volta. Os filhos de Deus vivem com essa mentalidade, vivem o descanso já nessa terra. Só que na época em que nós estamos, o descanso é um descanso progressivo. O sábado é um sábado progressivo. Por que eu estou falando progressivo? Porque, como eu mencionei, a gente ainda vai cair em pecado, a gente ainda vai falhar. Existirão dificuldades e aflições na nossa vida em que a nossa carne vai fraquejar. E a gente vai ficar angustiado, a gente vai ficar com medo, a gente vai ficar inseguro, porque ainda não é dia perfeito, porque o Senhor ainda não voltou, porque nós estamos numa jornada de aperfeiçoamento, porque Jesus habita em nós, mas nós ainda não o conhecemos por completo. Então a gente continua falhando. Diante de Deus, a minha culpa está zerada. O sangue de Jesus lavou os meus pecados. Mas na prática, na vida, eu estou aprendendo ainda a ser esse tipo de pessoa. Vou usar uma ilustração para você entender. É como casamento.
quando eu caso e eu assino a papelada do casamento, diante do juiz, eu me torno casada, eu me torno esposa diante da sociedade também. Mas eu ainda não sei me comportar como esposa, porque eu nunca fui uma esposa. Eu vou aprender a viver o casamento vivendo o casamento. É assim com Deus. Diante de Deus, aquilo que Jesus fez por mim e por você, limpou os meus pecados e eu não tenho mais culpa diante de Deus. Mas eu só vou aprender a ser santa na minha caminhada dia após dia. Então, dia após dia eu vou abandonando o pecado e continuo, abandono mais pecado e continuo, abandono mais pecado e continuo numa jornada de maturidade espiritual, até que ele venha e então em mim não haja mais trevas. E esse é o meu desejo, o dia em que nós chegaremos num descanso completo, onde nada mais vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, onde eu vou ter acesso ao Senhor de forma plena, onde eu vou conhecer Jesus por completo, integralmente, não haverá sombra de dúvida, nós vamos nos relacionar intimamente como era no início. A vontade, o desejo, o plano de Deus acontecer. E aqui eu já estou falando com você a respeito do descanso eterno, do descanso na glória. Estou falando de uma vida com o Senhor no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém que vai pairar sobre a terra. Eu estou falando desse descanso, que então vai ser eterno. Por quê? Porque lá o relacionamento vai estar integralmente restaurado. O reino vai estar por completo operando nessa terra. E eu vou me relacionar com Deus, eu vou me relacionar com Jesus de forma integral. Não haverá mais em mim pecado, não haverá mais em mim nenhum tipo de morte, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. E eu viverei o descanso eterno com o meu Senhor, que era o plano desde o princípio. Eu volto ao sétimo dia da criação. Lembra que o sétimo dia da criação é eterno? Pois bem, no tempo de Deus, como Deus está fora do tempo, esse descanso continua até hoje. E nós vamos entrar nesse descanso quando o reino vier, quando Jesus voltar, quando nós formos para a glória. Então nós estaremos no descanso eterno. Ah, como eu almejo esse dia. Você entende como Deus está desde o princípio da história. Ele tem um plano de restauração completa. Desde o início da história, Ele te ama, Ele te desejou e Ele deseja se relacionar contigo. E mesmo quando nós fomos pelo pior caminho, Ele tinha um plano de restauração. E esse plano de restauração foi executado na cruz do Calvário. E agora, por conta do sacrifício de Jesus, eu posso restaurar o meu relacionamento com Deus. Eu posso voltar a falar com Deus. E eu não preciso de templo, eu não preciso de rituais, eu não preciso de nada. Basta que eu incline o meu coração em adoração ao Senhor, que eu abra minha boca e fale com Ele, que eu fale com Ele em meus pensamentos. Deus está me ouvindo através do sacrifício de Jesus Cristo. E o plano está se cumprindo. E quando Jesus então voltar para reinar para todo sempre sobre a terra e ser rei e não existir mais mal, mais dor, mais morte, nós então entraremos no descanso eterno do Senhor. Não vamos trabalhar nunca mais? Não. Nós vamos, só que será como na criação, vai ser um trabalho 100% satisfatório, um trabalho que não vai ter tédio, um trabalho que não vai me fadigar, um trabalho que não vai me cansar, eu não vou sentir sono, eu não vou sentir dor, eu não vou adoecer. Ou seja, vai ser uma brincadeira, não vai ser um trabalho, vai ser como brincar. E sabe com quem que eu vou estar ali lado a lado realizando essa brincadeira maravilhosa? Com o meu Deus, com Jesus, perfeito, pleno, completo, diante de mim e em mim. E esse descanso, lembra que eu falei que toda a criação faz parte dele? Pois bem, na glória, toda a criação será restaurada. A natureza, a Bíblia diz que a natureza geme, sabe, de dor, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Sabe por quê? Porque a natureza sofreu com a queda do homem. Vamos falar mais sobre isso também nos próximos vídeos. A natureza sofreu com a queda do homem. A natureza agora morre. Os animais não morriam lá no começo, agora eles morrem. Agora eles são mortos, sabe? A vegetação sofre, a poluição faz sofrer a criação de Deus. Os mares, que são tão maravilhosos, estão poluídos. As areias estão sendo estoque de lixo.
A criação sofre por conta do pecado humano. Mas quando chegar o descanso eterno, toda a criação será restaurada. Homem e mulher, aqueles que estiverem firmados em Cristo Jesus, serão restaurados para viver uma eternidade com Ele. E a criação será restaurada. Os animais não morrerão mais. Os animais serão mansos. Os animais não vão se alimentar mais da gente. O nosso relacionamento também será restaurado entre homem e animais. O nosso relacionamento também será restaurado. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o urso vai comer com o leão. Porque a criação será restaurada. Essa é a minha esperança. Essa deve ser a sua esperança. Nós cristãos caminhamos para esse lugar. Não se contente com menos. E agora, para encerrar o vídeo, se você ficou até aqui, parabéns. Parabéns, de verdade. Gi, eu entendi isso, cara, muito legal, espiritualmente isso foi incrível, mas eu preciso também de uma aplicação prática. Deixa eu te falar uma coisa. Lembra que eu disse que no descanso Deus está ensinando o homem como ele deve viver? Pois bem, o descanso também tem uma aplicação prática. Nós, hoje, na graça, pelo sangue derramado de Jesus, né, pelo sacrifício de Jesus na cruz, eu posso me relacionar com Ele o tempo todo. Em qualquer momento. Eu posso orar sem cessar. Eu posso ler a palavra e conversar com Ele em qualquer momento do meu dia. Porque esse direito foi comprado para mim na cruz. E eu já vivo o descanso dele agora. E um dia viverei eternamente. Mas Deus também está nos ensinando a respeito de um padrão de vida, um estilo de vida, uma mentalidade, que é uma mentalidade compatível com a mentalidade do reino de Deus. Nós precisamos aprender a viver em descanso. E viver em descanso significa confiar no Deus que você tem. Significa saber que Ele é o Senhor da sua vida e o seu provedor. Nós temos muita dificuldade de descansar, principalmente por duas razões. Uma, nós estamos constantemente fazendo por merecer o amor de alguém. Nós somos carentes demais de amor, por quê? Porque nós somos feitos para caminhar com Deus, para viver em intimidade perfeita com Ele. E a partir do momento que o relacionamento foi quebrado, essa carência, esse vazio ficou. Então, enquanto a gente não restaura o relacionamento, enquanto a gente não volta a caminhar com Deus, essa carência fica ali. E aí você sofre com isso e você vai colocando essa carência nas coisas ao seu redor. Então você começa a trabalhar em excesso para você ter sucesso, ser aplaudida, e aí você acha que finalmente a sua carência vai ser sanada. Não vai. Quando você chegar nesse ponto, você vai ver que não funcionou, você vai tentar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, até, se Deus livre guarde, mas até você acabar caindo numa depressão, porque você vai começar a pensar assim, cara, nada deu certo, nada faz sentido, minha vida está desmoronando, eu trabalhei a vida toda por isso e agora eu perdi meu chão. E agora tudo que eu conquistei parece que não vale de mais nada. Então uma das causas é a nossa carência, a gente não consegue descansar. E quando eu falo descansar, é viver leve, é viver despreocupado, é conseguir se dedicar a coisas que o mundo acha que não tem valor, mas que é extremamente importante, como, por exemplo, tirar tempo para orar, tirar tempo para ler as escrituras, tirar tempo para estar com a sua família num parque, curtindo um dia, tirar tempo para falar com o outro, para amar o outro ser humano. O mundo não vê valor nisso porque, teoricamente, isso não te traz dinheiro, isso não te traz fama, poder, sucesso, né? E aí você vai sendo enganada. Então, quem descansa sabe viver conforme Deus deseja que a gente viva e vive plenamente, porque a sua carência é sanada nele. Uma segunda causa, que está muito atrelada à primeira, né? Mas pra gente ter dificuldade em viver no descanso de Deus, é não confiar que Deus é de fato o nosso provedor. Então, a gente não consegue tirar um dia de folga, a gente não consegue tirar um dia de descanso, porque a gente fala, se eu descansar hoje, se eu não trabalhar hoje, vai me faltar o alimento. E se liberte dessa mentalidade. Deus é o teu provedor. Talvez hoje você ainda não consiga colocar na sua rotina períodos de descanso, mas comece a trabalhar para que um dia você chegue nesse lugar. Sabe por quê? Talvez você esteja pensando, Gi, você não conhece minha realidade. Gi, você não sabe que eu sou autônomo, eu dependo do meu trabalho, não vou receber um salário todo final de mês, eu tenho que ir trabalhar. Você não entende o que eu estou falando. Deixa eu te falar uma coisa. O povo de Israel precisava plantar para colher e para comer. Eles precisavam criar gado para então poder matar o gado e se alimentar. Eles precisavam buscar água nas fontes para então poder beber da água. Gente, você tem noção do que é você viver nessa condição, que é completamente na natureza, né? Completamente ali plantando de fato o seu alimento. Um dia sem trabalhar é muita coisa. Um ano sabático, que a Bíblia diz que para eles ficarem,
é muita coisa, muita coisa. Imagina um ano em que eles não poderiam colher nada, porque eles estavam em um ano sabático. Então, assim, isso não é desculpa, eu não quero ser dura, mas assim, eu entendo de verdade a sua dor, porque é uma dificuldade minha também batalho com isso. Mas não é desculpa pra gente, entende? A gente não pode usar isso como desculpa, porque Deus é maior. Deus, ele provia o que precisava, a ponto de no 6º ano a colheita ser tão abundante que eles conseguiam ficar o 7º ano, o ano sabático, sem colher nada, e mais 2 anos se alimentando da colheita do 6º ano. Por quê? Porque Deus provê e Deus honra aquele que honra os mandamentos dele. Então, vamos parar com desculpa e vamos começar a tentar a trabalhar para que a gente chegue ali no ideal de Deus, naquilo que agrada o coração do Senhor, e Ele honra o teu esforço, Ele honra a tua vontade de obedecer aos mandamentos dEle. Vamos caminhar conforme a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E conforme você vai conseguindo viver dessa forma, os frutos são tantos, é tão bom, é tão satisfatório que você vai pensar: por que eu não vivi isso antes? Como é libertador, como os meus olhos agora estão no que de fato importa, como a minha mente está menos acelerada, como eu estou menos perturbada, como eu me sinto menos ansiosa, desesperada pelo dia de amanhã. Então, de forma prática, se você hoje não tem períodos de descanso na sua agenda, comece a colocar, tire um dia em que você vai se proibir de fazer qualquer trabalho criativo, no sentido assim, de trazer sustento, de produtividade, sabe? Nesse sentido, pega um dia e fala assim: não, esse dia eu vou me proibir de fazer qualquer coisa que seja para produtividade, para produzir para o mundo. Eu vou realmente viver o que o Senhor deseja. Eu vou tirar tempo para me relacionar com Ele, eu vou cuidar da minha família, eu vou desfrutar, eu vou brincar. Se alguém aparecer, um ser humano, precisando de ajuda, eu vou ajudar, porque isso faz parte de alguém que vive para o Senhor. E cuidar dos outros e fazer pelo outro nos faz tão bem. Diz aí quem já não viveu uma experiência dessa, que foi ajudar o outro e foi mais ajudado do que a pessoa que foi ajudar. Então viva, pega um dia pra viver assim, sabe? Um dia leve. Aí você vai ver como a gente tem dificuldade de descansar. Você vai ver como não é fácil. É por isso que Deus precisou mandar o povo descansar durante toda a história, porque não é fácil. O nosso pecado não quer nos deixar descansar. A nossa carência não quer nos deixar descansar. A nossa incredulidade, a nossa falta de confiança em Deus não querem nos deixar descansar. Então comece a forçosamente a colocar esses períodos de descanso na sua vida. Um dia na semana e períodos de descanso todos os dias, porque lembra, toda vez que Deus terminava uma criação, Ele olhava e falava: ficou muito bom. Ele contemplava, ele tirava um tempo para contemplar, para aproveitar, para saborear aquilo que ele criou. Faça o mesmo. Coloque um tempo por dia na sua agenda, o que você conseguir, para saborear, para desfrutar, para se aproveitar aquilo que você está fazendo, que Deus tem te dado forças para fazer. E um dia na semana, para se dedicar à sua família, para se dedicar aos amigos, para se dedicar ao Senhor, para ter tempo de mais profundidade com Ele. E sabe o que vai ser muito legal? Você vai ver como vai ser difícil. E ao longo desse tempo de descanso, várias carnalidades, várias coisas dentro de você que estavam ali soterradas vão começar a vir à tona. E aí, isso vai ser bom. Você deve estar falando: não, Gi, que horrível, eu não quero então, não vou fazer. Não, faça. Isso é bom, porque é o Espírito Santo trazendo à luz algo que você precisa tratar. E uma vez que você trata, você fica limpo, você fica livre, você fica curado. Então vale muito a pena. Faça esse exercício. Tire um dia de descanso, analise o seu coração, veja como você se comporta ao longo desse dia e vá progredindo, que vai valer muito a pena. E com o tempo, conforme você for tendo essa mentalidade, você vai ver que o descanso do Senhor vai ser a maior parte dos seus dias. Porque mesmo fazendo trabalhos produtivos, trabalhos criativos, né, nesse sentido de buscar provisão e de gerar algo e etc e tal, até esses trabalhos você vai fazer com o coração e com a mentalidade de alguém que sabe que está no descanso do Senhor. E isso é muito, muito, muito. Até o fim desse vídeo, primeiro, muito obrigada. Que o Senhor te abençoe e que tenha sido bênção na sua, que tenha sido útil para você. E em segundo lugar, coloca lá nos comentários: descanso eterno, eu quero. Só para eu saber que você chegou até o final. Quem foram os corajosos? Deus te abençoe e até a próxima. Beijos.